Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de falar hoje só uma palavrinha, um testemunho daquilo que o Espírito Santo possa fazer por você. Muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo, não sabem o que ele é capaz, não sabem quem é ele, muitas vezes não sabem a função que ele tem em nosso coração. Muitas pessoas não conhecem ele, mas ele é uma pessoa, irmãos. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje: de quem é a voz que você está ouvindo? Irmãos, quando eu falo deste tema, ele soa em meu coração muito forte, pois falar do Espírito Santo requer uma certa verdade e cuidado. Eu ainda me lembro do primeiro dia que eu fui para a igreja, dos primeiros dias de contato com Deus. Sabe, eu olhava aqueles irmãos pulando na unção e sentia uma vontade louca de receber aquilo que eles tinham. Sentia aquela alegria que eles sentiam, ter aquele poder diferente, vindo direto do trono de Deus, e de maneira, irmãos, que eu demorei um pouco para conhecer, mas eu pude ter paciência e perseverar naquilo que eu queria, irmãos. A partir daquele dia, a Bíblia passou a ter para mim uma dimensão muito grande. Eu dizia: irmãos, de onde vem isto? E alguns irmãos diziam: vem direto do trono de Deus, se chama Espírito Santo. E a partir daí, irmãos, comecei a pedir para Deus que eu queria ter aquilo, que eu queria receber aquela unção, aquela diferença em meu coração. O Salmo 37 diz: deleita no Senhor e Ele concederá aquilo que o teu coração deseja. Quero dizer para os irmãos que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 2,12 que, ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E, irmãos, a vontade de receber o Espírito Santo foi muito grande em meu coração. E comecei a buscar por ele. Eu quero dizer para os irmãos que Mateus 7,7 diz: pedi e lhe será dado, busca e encontrarás, bate e lhe será aberto. Quero dizer, irmãos, que pois todo aquele que pede, ele recebe. E passei a buscá-lo, irmãos, com todo o meu coração. E sem ao menos eu perceber, lá estava ele comigo. Eu lembro-me que numa tarde, irmãos, eu louvava ao Senhor em minha casa, na sala, quando a sua presença naquele dia foi muito grande. Eu estava louvando, quando eu recebi, irmãos, como se fosse uma descarga elétrica. As mãos, os pés, os coração esquentaram tanto que eu caí no sofá. E quando eu acordei, senti um fogo dentro de mim e a minha língua parecia colada, irmãos. A voz falava em línguas que eu mesmo não entendia. Romanos 8, 14 e 15 nos fala que recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Aí comecei a entender o quanto o Espírito Santo, irmãos, era importante em minha vida. Porque a partir daí a minha vida começou a ter mudanças. O meu próprio caráter, irmãos, falou mais alto. Irmãos, o Espírito Santo, quer dizer para os irmãos que o Espírito Santo ele é gentil, ele é suave, companheiro, consolador. E hoje ele é meu mestre, o meu guia. Compreendi pela primeira vez, irmãos, a necessidade de tê-lo comigo. E compreendi Jesus quando disse aos discípulos que eu me vou para que o Espírito venha. Quer dizer para os irmãos que levantei as mãos para o céu e agradeci ao Senhor, Deus, por me deixarem, por me acompanhar, por eles não me deixarem desamparados. Irmãos, quero dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala com a gente e você ouve a sua voz. Quer dizer, irmãos, que ele é a terceira pessoa da Trindade. Pessoa, irmãos. Para compreender a obra do Espírito Santo, nós precisamos entender primeiro a obra do Pai e do Filho. Quer dizer para os irmãos que Deus, Pai, ele dá ordem. Ele diz, ou ele produz, ou ele prediz, haja. Quer dizer para os irmãos que o Deus Filho realiza as ordens do Pai quando Deus, Pai, disse, haja luz. E a seguir Deus, Espírito Santo, trouxe a luz. Em outras palavras, podemos dizer, irmãos, que Deus nos diz, acende a luz, e o Filho aperta o interruptor, e o Espírito Santo nos dá a energia que nós precisamos para que o Espírito Santo, que o poder de Deus venha sobre nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus nos disse em João 14,16 que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Ele mesmo nos deixou o Espírito Santo para que nos auxiliasse ao nosso favor, para se achegar até Ele. Segundo Coríntios 13:13, nos fala que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Eu necessito dos três. Quero dizer para os irmãos que no livro de Romanos 8:26 nos diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, que muitas vezes nós não sabemos orar, não sabemos expressar aquilo que muitas vezes está em nosso coração. Eu quero dizer para os irmãos que nesse livro ele intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda a nosso favor. Irmãos, Jesus nos fala através do Espírito Santo. Nós ouvimos Ele falar e nós obedecemos a sua voz, porque Ele é como se fosse um professor. Ele nos auxilia até nas pequenas coisas. Quando abrimos o coração para o Senhor, quando nós falamos, o nosso coração aberto, é como se fosse o nosso ouvido aberto, a porta aberta para que o Espírito Santo falasse em nossos ouvidos. Lucas 4:18 fala que o Espírito do Senhor, Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre ele. Quer dizer para os irmãos que Pedro e João passaram a dizer maravilhoso Espírito Santo. Está no livro de Atos 10, 19 e 20. Quer dizer para os irmãos que Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo. Felipe também ouviu a voz do Espírito Santo. Mas, irmãos, muitas vezes ouvimos a voz e muitas vezes a voz do Espírito Santo, ele nos fala, muitas vezes, e essa voz fala conosco, muitas vezes quando nós estamos com o coração amargurado, triste. Mas mesmo assim ele está ali nos falando, intercedendo por nós, mudando o nosso coração, tirando as angústias. Quer dizer para os irmãos que a Bíblia também fala, que em Lucas 12:10, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Irmãos, ele é um cavaleiro. Ele bate antes de entrar. E ele só entra em você se você permitir. Davi disse no Salmo 55:11, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Irmão, vamos ter um pouco mais de relacionamento com o Espírito Santo, um pouco mais de comunhão com Ele, porque é Ele que opera maravilhas a nosso favor, é Ele que intercede por nós, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso professor, o nosso ajudador, irmãos. Temos que pensar muitas vezes naquilo que nós falamos, porque muitas vezes naquilo que nós falamos é o nosso coração que está falando. E o Espírito Santo, Ele fala, Ele reage a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que o Espírito Santo está a teu favor nesse instante, falando em teu ouvido. Receba Ele com os braços abertos, receba Ele com o teu coração aberto. Seja um pouquinho mais receoso ao ouvir a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.